Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje serão os pontos 232 a 237, um bom número de pontos. E nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Falamos bastante de Deus, da sua onisciência, onipresença, da sua essência, falamos da unidade de Deus. Hoje entramos num tema muito profundo, a Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas, duas naturezas. Isso é muito bonito. Então, saudações, caros catequistas, caros estudantes de teologia. Seguimos com o nosso tema. Lembrando que o nosso tema, ele está dentro da primeira parte da profissão de fé, na segunda sessão, no capítulo 1, onde nós vamos trabalhar dentro do parágrafo 2º, eu creio num Deus Pai Todo-Poderoso. Parágrafo 2º, o Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os pontos 232 a 237 nos apresentam a Santíssima Trindade. O ponto 232 nos diz exatamente isso. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Mandato. Antes disso, eles respondem, creio. A tríplice pergunta, como que são interpelados a confessar a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fis omnium Christianorum in Trinitate consistit, ou seja, a fé de todos os cristãos se assenta na Trindade. Ponto 233. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não em nomes deles, porque não há senão um só Deus. Pai onipotente, o Filho unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Ponto 134. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da vida e da fé cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. E, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que nos ilumina. É o ensinamento mais fundamental, essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro, único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, se reconcilia consigo e se une aos homens que se afastaram do pecado. Ponto 135. Nesse parágrafo, se exporá brevemente de que maneira foi revelado o mistério da Santíssima Trindade. Como é que a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério? E, por fim, como é que pelas missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza o seu desígnio de benevolência, de criação, de redenção e de santificação. Ponto 236. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e oikonomia, designando pelo primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus, Deus Trindade, e pelo segundo todas as obras que Deus, pelas quais ele se revela e se comunica a sua vida. É pela oikonomia que nos é revelada a teologia, mas inversamente a teologia que esclarece toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo. E inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina o entendimento de todas as suas obras. Analogicamente, é o que se passa com as pessoas humanas. A pessoa revela-se no que faz. E quanto mais a conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. É bonito isso, como dois pontos de vista podem nos levar a compreensão total de uma questão. 237, o último ponto deste que nós vamos trabalhar hoje. A Trindade é o mistério de fé em sentido estrito. Um dos mistérios ocultos de Deus que não se pode ser reconhecido se forem revelados lá do alto. É verdade que Deus deixou traços do seu
ser trinitário nas obras da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento, mas a intimidade do seu ser como Trindade Santíssima constitui um mistério inacessível à razão, sozinha. E mesmo que a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Bom, gente boa, é bem denso o que nós vamos estudar aqui hoje. Qual que é a real fundamentação dessa argumentação dos pontos 232 e 237? Bom, nos introduz o ensinamento sobre a Santíssima Trindade, proclamando como mistério central da vida cristã. De fato, o ponto 234 fala exatamente isso, ponto central da fé e da vida cristã. Esse mistério ele é professado já no batismo, quando o cristão, ao ser inserido na comunhão trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mandato, o Evangelho diz, batizai-os todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E essa doutrina, ela se apoia na revelação, que culmina na encarnação do Verbo, na efusão do Espírito Santo, desvelando o mistério de Deus, uno em três pessoas. E aí, nós precisamos aqui de um esforço teológico, a explicação teológica. A Santíssima Trindade é mistério central da fé. Como disse, o ponto 234 vai tratar disso. A Trindade é definida como o mistério de Deus em si mesmo, sendo o ponto mais elevado da hierarquia das verdades. Deus trino, uno e trino, é o ápice dos mistérios. Deus é um só, em essência, e três em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, que são iguais em natureza, distintos em revelação. O Pai se revela na criação, na caminhada do povo, na revelação, o Filho na encarnação e o Espírito na doação. O batismo trinitário é o rito de iniciação cristã por excelência. Ou seja, quem não crê que Deus é unitrino não adentra nas fileiras da fé cristã. A fórmula batismal de Mateus 28, 19, ela evidencia a unidade e a consubstancialidade das pessoas. Então, o batismo, por si só, ele já nos insere no mistério. E o batismo não confere só um rito externo, mas é uma inserção mística à vida trinitária. E aí nós temos o tema de hoje, nos traz duas palavras muito bonitas, teologia e oikonomia, e economia. São inspirados nos padres da igreja. O ponto 236 distingue. Teologia é a vida íntima de Deus Trindade. E economia trata das ações de Deus no tempo, na história, para a salvação dos homens. Essa, podemos assim dizer, é uma distinção essencial. Só se conhece o ser de Deus, teologicamente, na teologia, pela sua manifestação na história, que é a economia da salvação. E é pela revelação e missão do Filho, do Espírito Santo, que a Igreja chegou a entender paulatinamente, progressivamente, esta Trindade. São Gregório de Nazianzo, ou Gregório Nazianzeno, ele vai resumir essa relação entre teologia e economia com essa expressão muito bonita, com essa afirmação que ele faz, numa obra chamada Ordine, O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscureceu o Filho. E o Novo revelou o Filho e deu a conhecer a divindade do Espírito. Hoje, o Espírito habita conosco e nos dá o conhecimento mais perfeito de Deus. Por que a gente diz que tudo isso se deu economicamente, dentro de uma economia? Porque ela é progressiva. Progressiva por quê? Pelos limites da razão. Tem uma cena muito bonita dos evangelhos que sempre me fez pensar, e eu uso ela como um recorte dessa relação economia e
e teologia. O cego de Jericó, que estava à beira do caminho, ele reconhece profundamente a presença de Deus em Jesus Cristo. E ele vai ao encontro de Deus, e aquele cego, ele vê muito mais profundamente quem é Deus do que todos aqueles que estão olhando para o Verbo encarnado. Filho de Davi, tende piedade de mim. Ele está falando de misericórdia, Deus, Pai de verdade. Tende piedade de mim, que sou um pecador. A verdade, a misericórdia, filho de Davi. Lembrando da promessa do filho de Davi. Então, nós temos aqui um pedido de amor, um pedido de perdão, uma profissão de fé, um cego que não vê. Ou seja, este cego tem muito clara a economia e a teologia presente naquele momento histórico no qual ele se insere à margem do caminho, vendo aquilo que os outros não veem, sentindo o que os outros não sentem, percebendo o que os outros não percebem e entendendo profundamente aquilo que os outros não compreendem. Eu uso essa expressão em contraponto a uma outra cena do Evangelho, também com um cego, onde Jesus se abaixa, faz lama com saliva e coloca nos olhos do cego. E o cego lhe pergunta: você está vendo? Eu vejo homens como árvores que caminham. E novamente Jesus faz e coloca esse emplasto de terra, de barro nos olhos e saliva, e aí nós temos simbolicamente a palavra, o verbo, a vida, o líquido, a noção que está ali, e um ato criador. Deus moldou o homem do barro, deu novos olhos para aquele homem. Mas por que ele precisa disso? O outro cego consegue ver sem enxergar. E este homem aqui precisa do toque. Este homem aqui precisa da sensação de presença de Deus, de apalpadelas. É o que diz São Paulo: vamos chegando a Deus por apalpadelas. Então, a razão humana por si só, ela não pode atingir o mistério. O Espírito precisa falar. O Espírito precisa trazer a revelação. Somente a revelação culminada em Cristo, no envio do Espírito Santo, pode revelar o Pai Criador, Redentor no Cristo e Santificador no Espírito. Mesmo no Antigo Testamento, o que nós temos são vestígios desse mistério trinitário. Gênesis 1:26, Sabedoria 7:25, Isaías 11. Façamos o homem à nossa imagem e semelhante. Mas é plenamente desvelado na encarnação, no Filho, na vinda do Espírito Santo, na ação em Pentecostes. João 14:26, Atos 2:1-11. Nós vamos ver isso. Mateus 28, Mateus 28. Ide, pois, e fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mandato de Cristo aos apóstolos. Não fazer novos cristãos nesta inserção no mistério é uma falha com a missão evangelizadora. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, a graça de Jesus Cristo, a graça da redenção, o amor de Deus presente toda a história e a comunhão com o Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação das mais bonitas, das mais próprias da nossa fé cristã. João 14:16-17. Jesus promete o envio do Paráclito, revelando o relacionamento trinitário. Eu vim fazer a vontade do Pai, e é necessário que eu vá para que ele venha. Ou seja, existe uma economia. Isso se dá paulatinamente na história. Efésios 1:3-14 é um hino trinitário que descreve o desígnio do Pai, a redenção pelo Filho e o selo da graça pelo Espírito Santo. Porque no batismo de verdade nós somos marcados com o Espírito.
o uso dos elementos, por exemplo, do óleo, né, da unção dos catecúmenos, é isso, nós somos marcados. O Concílio de Nicéia, em 325, define consubstancialidade do Filho com o Pai. A palavra técnica para isso é homoousios. Homoousios. Ou seja, consubstancial ao Pai. Uma só natureza. Concílio de Constantinopla I, 381. A profunda divindade do Espírito Santo e o Catecismo da Igreja Católica, nesses pontos que acabamos de ler, ele vai falar dessa exposição da Trindade como o centro da fé que se articula entre teologia, que é conhecimento de Deus, e economia, que é manifestação de Deus. A Dei Verbum, número 2, afirma que Deus fala aos homens como amigos, revelando-se a si mesmo. A Unitatis Redintegratio, né? Número 11, refere-se à hierarquia das verdades, nas quais a Trindade é a mais elevada. É o ápice. Domum et Veritatem, São João Paulo II, 1986, trata do quê? Da missão do Espírito Santo como manifestação da Trindade na história. Tudo isso, gente, é tão profundo que podemos separar, né, uma parte do estudo da teologia especificamente para fazer esse estudo. A fundamentação na patrística teológica. Santo Agostinho tem uma obra específica, De Trinitate. Ele vai explorar a Trindade como uma relação de amor entre o Pai, o amante, o amado, o Filho, e o amor, o Espírito Santo. Se não existe amor, não existe uma relação entre o amante e o amado. E se o amante e o amado não existem, também não existe o amor. Então existe uma relação, uma intercomunicação entre o amante, o amado e o amor. Essa é a visão de Trindade para Santo Agostinho. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai dizer que essas processões, ou seja, esses encaminhamentos do Deus Trino, a relação do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito Santo, geram as processões que geram vida, geram relação. A geração do Filho e a expiração do Espírito Santo são obras de Deus. Karl Rahner, a Trindade econômica é a Trindade imanente. A Trindade imanente é a Trindade econômica, ou seja, a manifestação de Deus na história, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é a sua presença. É a sua presença. Isso é, Deus que se revela é o mesmo Deus em si mesmo, que se revela como Pai, que se revela como Filho e que permanece constantemente revelando como Espírito Santo. Isso tem implicações extremamente profundas na nossa vida de fé. Implicações na vida litúrgica, na vida moral, na vida pastoral. Na liturgia, por exemplo, pensem bem nisso. Toda a celebração litúrgica inicia com a invocação da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doxologia final das orações por Cristo, façamos isso pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, são trinitárias. E isso repercute na nossa vida moral. A vida cristã deve espelhar esta comunhão de amor. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. Ou seja, a perfeição que existe nessa relação de amor, que busca conhecer, que busca revelar-se, que busca amar numa única atitude de amor. Quando eu me apresento para uma pessoa, eu apresento o melhor que eu tenho de mim. Senão eu não me mostro. Porque se eu mostrar aquilo que é falho em mim, eu não estou mostrando a mim, estou mostrando o quê? Aquilo que não existe em mim, que é Deus. É profundo isso, não? E quando eu me revelo naquilo que é o meu propósito, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Não existe maior prova de amor que dar a vida pelos seus irmãos. Ou seja, quando eu levo isso às últimas consequências, que eu tenho a capacidade de fazer isso, aí não falta nada. Eu sinto e sentem em mim a presença daquele que eu sou e daquele de eu sou em mim.
de Deus em mim. Isso também tem repercussões pastorais. Para nós catequistas, isso é extremamente importante, porque a catequese ela deve formar a compreensão da vivência desse mistério trinitário, com relação à comunhão e à missão. Por que eu sou cristão? Qual a motivação de eu ser cristão? Não é medo do inferno, é ser outro Cristo, é ser presença de Deus no meio dos meus. A maior estrutura trinitária que nós temos é a família, onde pai, mãe, filhos devem espelhar essa economia, essa experiência de Deus, na qual eu entendo teologicamente a existência de Deus. A família, então, ela é ícone da Trindade. E aí vocês entendem por que querem destruir tanta família. Sem a família, nós perdemos os paradigmas, nós perdemos os parâmetros de entender Deus. Perdemos, como da mesma maneira as pessoas querem acabar com os ambientes sagrados da nossa casa, a mesa, que repercute o altar eucarístico. Quantas casas já não tem mais mesa de jantar, as pessoas não se sentam ao redor da mesa para conversar? Por quê? Porque aí eu perco a relação de compreensão de para que servem esses ambientes sagrados. Lar. Um lar, né? O Padre Zezinho, um lar onde as famílias se amam, né? A bênção das famílias, a oração das famílias vai falar muito disso. Então, gente boa, foi um vídeo um pouco extenso, passou um pouquinho do que é comum, mas porque ele é muito denso de conhecimento. Então, espero que tenha sido muito útil para os senhores catequistas e também catequizandos, estudantes de teologia. Eu sou o professor Euclides. Essa escola teológica, Teófilos. E este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.